Imagine abrir os olhos e perceber que tudo ao seu redor mudou. Não há mais ruas, não há casas, não há sinal de celular, nem mesmo o cheiro familiar do café da manhã. O que existe agora é apenas uma floresta densa, cheia de sons estranhos, o frio cortante da madrugada e a sensação esmagadora de que você foi jogado 10.000 anos no passado. Neste lugar, cada respiração pode ser a última, cada escolha pode definir se você vai resistir ou se tornar apenas mais uma vítima esquecida da natureza. Então eu pergunto, quanto tempo você acha que sobreviveria? Você desperta com o coração acelerado, sem entender onde está. O chão é duro, coberto de folhas úmidas e o cheiro de terra molhada invade seu nariz. Por alguns segundos você tenta se convencer de que é apenas um sonho estranho, talvez um pesadelo causado pelo excesso de séries ou documentários de sobrevivência. Mas o vento frio que corta sua pele e o som distante de um animal desconhecido logo deixam claro. Isso é real. Você não está mais em seu mundo moderno. Foi lançado em uma época na qual a humanidade ainda lutava diariamente contra a fome, o frio e a morte. O primeiro impacto não é físico, mas psicológico. O pânico cresce à medida que você percebe a ausência de tudo aquilo que define a vida contemporânea. Não há eletricidade, não há abrigo seguro, não há farmácia na esquina para comprar um simples analgésico. Só existe você, a floresta e um silêncio ameaçador interrompido por ruídos que nunca ouviu antes. Seu cérebro tenta encontrar explicações lógicas, talvez uma simulação, talvez um jogo estranho ou uma pegadinha elaborada. Mas a dor no corpo, a boca seca e a realidade da solidão logo esmagam qualquer ilusão. Você foi arrancado do seu tempo. A cada minuto que passa, o choque se intensifica. Você olha para suas mãos e se dá conta de que não tem ferramentas, não tem faca, não tem isqueiro, nem mesmo uma garrafa de água. Tudo o que parecia banal e garantido desapareceu em segundos. E diante dessa ausência surge a primeira, pergunta inevitável: como sobreviver até o fim do dia? A natureza à sua volta, que em tempos modernos poderia parecer bela e exótica, agora se transforma em um cenário hostil. O canto agudo de pássaros desconhecidos soa como um alerta. O farfalhar das folhas pode ser apenas o vento, ou o movimento de um predador à espreita. O sol que começa a subir no horizonte não traz conforto, mas a lembrança de que o tempo está correndo e você precisa agir. Instintivamente, seu corpo reage. Os músculos se contraem, a respiração fica curta e a mente entra em estado de alerta total. Esse é o instinto humano mais antigo despertando, o mesmo que manteve nossos ancestrais vivos em um mundo brutal. Mas, ao mesmo tempo, surge um conflito interno. Você é um ser humano do século XXI, acostumado à segurança das paredes de concreto, ao conforto da tecnologia e às respostas rápidas do Google. Seus conhecimentos práticos de sobrevivência são quase nulos. Talvez já tenha visto vídeos de como fazer fogo com gravetos ou caçar usando armadilhas rudimentares. Mas uma coisa é assistir em frente à tela. Outra, completamente diferente, é estar sozinho, sem nada, com a garganta seca e a barriga vazia. O choque inicial também revela uma fragilidade que não costumamos admitir. Sem a nossa infraestrutura moderna, somos incrivelmente frágeis. Cada som, cada sombra, cada detalhe da floresta se torna uma ameaça potencial. Até mesmo o ato de caminhar exige cautela. Uma pedra pontiaguda pode ferir seu pé, um galho escondido pode arranhar sua pele, e cada ferida aberta neste ambiente pode significar infecção e morte. De repente você entende por que a expectativa de vida no passado era tão baixa. A mente começa a buscar estratégias desesperadas. O que fazer primeiro? Encontrar abrigo? Procurar água? Tentar acender uma fogueira? O instinto grita que você precisa de segurança imediata, um lugar para se proteger durante a noite que virá. Mas ao mesmo tempo, o corpo já sente a necessidade de hidratação. Os lábios começam a rachar, a garganta queima. A sede é uma ameaça rápida e cruel. O pânico tenta tomar conta, mas você sabe que ceder ao desespero é o caminho mais curto para o fim. O tempo passa e cada detalhe da floresta ganha um novo significado. As árvores altas parecem torres de vigia naturais, mas também bloqueiam sua visão do horizonte. O rio que você finalmente encontra depois de horas caminhando sem rumo parece a salvação, até que você se lembra de que a água pode estar contaminada. Você hesita, olha para o reflexo tremido da sua própria face cansada e se pergunta: eu devo arriscar beber? Esse é o tipo de decisão que define a sobrevivência. O peso do choque inicial não está apenas no corpo ou na mente, mas também na alma. A sensação esmagadora de solidão começa a se instalar.
Você percebe que não há ninguém para pedir ajuda, nenhum número de emergência para discar, nenhuma comunidade online para buscar conselhos. Apenas você e um mundo primitivo que não se importa se você vive ou morre. E nesse momento, um pensamento terrível surge. Talvez você não aguente nem mesmo a primeira noite, mas é nesse limite que algo inesperado acontece. O medo, que até então parecia paralisante, começa a se transformar em combustível. Você lembra que, apesar de ser um humano moderno, ainda carrega dentro de si a herança de milhares de gerações que lutaram e sobreviveram antes de você. A história da humanidade é escrita por sobreviventes, e de alguma forma seu corpo e sua mente ainda possuem resquícios desse instinto ancestral. O choque inicial não desaparece, mas se transforma em impulso. A cada respiração profunda, você se convence de que precisa dar o próximo passo, e assim termina o primeiro dia. Entre a confusão, o medo e a descoberta dolorosa de que sobreviver, na pré-história, não é apenas uma questão de força física, mas também de resistência mental. O choque inicial foi devastador, mas paradoxalmente também foi o que despertou em você a centelha de sobrevivência. O que vem a seguir será ainda mais brutal: a fome, a sede e os desafios primitivos que vão testar até onde um humano moderno pode ir. A noite finalmente chegou, e com ela um frio cortante que parecia atravessar sua pele e alcançar os ossos. O abrigo improvisado entre duas pedras e alguns galhos mal empilhados não era suficiente para proteger do vento gelado. Você se encolhe, tentando conservar o pouco calor do corpo, mas o estômago vazio começa a gritar mais alto do que o próprio frio. O choque inicial já havia mostrado o quão frágil você era sem a proteção da vida moderna, mas agora um inimigo ainda mais cruel surgia: a fome. No começo você tenta ignorar. Lembra de dias no presente em que já ficou horas sem comer por causa de trabalho ou estudos. Eu consigo aguentar, pensa, tentando se enganar. Mas o corpo não demora a cobrar. A cada minuto o estômago dói, a cabeça fica mais pesada e os pensamentos começam a perder clareza. A fome na pré-história não é apenas um incômodo, é um prenúncio de morte. Quando a madrugada se transforma em manhã, você já não tem escolha, precisa encontrar alimento. O rio, que no dia anterior trouxe dúvidas, agora volta à mente como a primeira esperança. Você caminha até ele, os pés machucados pelo solo irregular, e se ajoelha na beira da água. A sede é insuportável, mas o medo de doenças permanece. Ainda assim, a necessidade fala mais alto. Você coloca as mãos em concha e bebe alguns goles. A água fria desce pela garganta como um alívio imediato. Mas no fundo existe uma dúvida inquietante. Será que esse gesto inocente vai custar caro mais tarde? Com a sede momentaneamente saciada, o próximo passo é caçar ou coletar algo que possa ser ingerido. Mas como caçar sem armas, sem armadilhas, sem experiência prática? A floresta parece farta, cheia de sons de aves e pequenos animais correndo pelo chão, mas eles são rápidos, ágeis e você não tem meios de capturá-los. A cada tentativa frustrada, o desespero cresce. Você tenta lançar pedras, improvisar. Lanças com galhos afiados, mas tudo escapa. É como brincar de sobrevivência em um videogame, só que, aqui, perder significa morrer de verdade. Diante das dificuldades da caça, a coleta surge como a alternativa mais viável. Você observa as árvores, os arbustos, tenta identificar frutos, folhas, raízes. Mas aqui está outro desafio. Você não sabe o que é venenoso, o que é nutritivo, o que pode matar em poucas horas. A ignorância é tão letal quanto a própria. Fome. Ao encontrar um arbusto com pequenas frutas avermelhadas, o dilema surge: comer ou não comer? O cheiro é adocicado, a aparência até parece convidativa, mas a incerteza é esmagadora. Você arranca algumas, olha fixamente, hesita. No fim, decide arriscar uma mordida pequena, apenas para testar. O sabor é amargo, estranho, mas não imediatamente mortal. Mesmo assim, o medo de estar envenenado acompanha cada mastigada. As horas passam e a fraqueza aumenta. A floresta, que ontem parecia cheia de vida, agora parece zombar de você. Os pássaros se alimentam tranquilamente. Os pequenos roedores correm em abundância, enquanto você, um humano moderno, se arrasta faminto como se fosse o ser mais incapaz daquele ecossistema. É nesse momento que uma verdade brutal se impõe. Nossos ancestrais não sobreviveram por acaso. Cada técnica, cada conhecimento, cada instinto foi moldado ao longo de milênios. E você, sem essas habilidades, está completamente perdido. A fome, no entanto, não dá trégua. Ela vai além do físico, começa a corroer a mente. Você começa a imaginar pratos de comida, sente o cheiro ilusório de pão quente, ouve o tilintar de talheres que não existem.
É como se o cérebro, desesperado por energia, criasse alucinações para enganar o corpo. A cada passo, a sensação de fraqueza aumenta. O chão parece balançar, a visão escurece por instantes. O corpo humano, afinal, precisa de combustível, e sem ele, não há força para lutar. A sede retorna também. Os goles do rio não foram suficientes. Você decide seguir o curso da água na esperança de encontrar algo mais. Talvez um peixe, talvez rastros de animais que também venham beber. O instinto diz que o rio é um ponto vital da floresta e que nele a vida se concentra. Após uma longa caminhada, a sorte finalmente dá um pequeno sinal. Um cardume de peixes pequenos se move próximo à margem. Seu coração dispara. A comida está ali, viva, se mexendo diante dos olhos. Mas como pegá-los? Você entra na água, tenta agarrar com as mãos, escorrega, cai, se desespera. Os peixes escapam com facilidade, como se zombassem da sua inexperiência. A frustração é esmagadora. Ainda assim, a necessidade gera criatividade. Você improvisa uma lança rudimentar com um galho longo e uma ponta afiada em pedra. Não é perfeito, mas talvez baste. O processo é lento, frustrante e exige paciência. Horas se passam até que, com um golpe de sorte, você consegue atravessar um peixe pequeno. O triunfo é indescritível. Você ergue a presa como se fosse uma conquista, épica, mesmo que seja apenas um animal minúsculo. Pela primeira vez desde que chegou àquele inferno primitivo, sente uma fagulha de esperança. O próximo desafio, no entanto, é preparar o alimento. Comer cru pode significar doenças graves. O fogo se torna essencial. E aí, mais uma vez, a realidade bate com força. Você não tem fósforos, não tem isqueiro. Não tem nada além de pedras e gravetos. A cena clássica de atritar pedaços de madeira para gerar faísca se transforma em um pesadelo. O suor escorre, os braços doem, a frustração cresce. Mas a fome é um motivador poderoso. Depois de incontáveis tentativas, pequenas fagulhas surgem. Você sopra com cuidado, protege com folhas secas, insiste. Até que finalmente uma chama tímida se ergue. É o momento mais vitorioso desde que chegou ali. Assar aquele peixe pequeno em uma fogueira improvisada parece, paradoxalmente, um banquete digno de reis. O cheiro invade o ar e, mesmo sendo pouco, cada pedaço parece ouro. Você come devagar, com medo de que acabe rápido demais, saboreando como se fosse o prato mais saboroso da sua vida. Não é o suficiente para saciar, mas é a diferença entre desistir e continuar. Ao cair da noite, você percebe que sobreviveu ao segundo grande desafio. Fome e sede não o mataram. Pelo menos não ainda. Mas a lição é clara. A natureza não é generosa. Não entrega nada de graça. Cada gole de água, cada pedaço de comida exige esforço, risco, dor. E o que está por vir será ainda mais difícil. Pois na pré-história não basta lutar contra o vazio do estômago. Há inimigos invisíveis, silenciosos à espreita, esperando a menor fraqueza para atacar. E assim, ao encerrar mais um dia, você compreende que o verdadeiro inferno da sobrevivência não está apenas em caçar ou comer. Está no medo constante de que cada decisão errada, cada fruto colhido, cada água bebida, cada noite mal protegida, pode ser a última. A segunda noite cai sobre a floresta, e com ela a escuridão absoluta. Não há postes de luz, não há janelas iluminadas ao longe, apenas a lua fraca tentando atravessar as copas densas das árvores. O fogo improvisado ainda arde, mas cada estalo dos galhos queimando soa como um aviso de que a chama é frágil, passageira. Você se encolhe ao lado daquela pequena fogueira, sabendo que ela não é apenas calor, mas também a sua única defesa contra o que vagueia na noite. Os sons da floresta mudam drasticamente quando o sol se esconde. Durante o dia, o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos davam a sensação de vida. Agora, o que se ouve são rugidos distantes, passos pesados esmagando folhas, uivos que fazem o sangue gelar. De repente, você entende por que nossos ancestrais temiam a escuridão. Ela não era apenas a ausência de luz, mas o reino dos predadores. O cheiro do peixe assado ainda impregna suas mãos, e é nesse detalhe que nasce o primeiro terror. O mesmo aroma que trouxe esperança pode atrair narizes famintos de caçadores da noite. Seu coração dispara com cada farfalhar mais próximo, cada silêncio repentino. O instinto grita. Você não está sozinho. A mente imagina olhos brilhando. Entre as árvores, garras afiadas escondidas na escuridão. E talvez não seja apenas imaginação. Em determinado momento, um rugido baixo ecoa não muito longe. Não é o latido de um cão, nem o uivo de um lobo moderno. É algo mais profundo, mais primitivo. Um felino selvagem? Um predador que patrulha seu território?
Você aperta um galho em brasa como se fosse uma arma. Mas no fundo sabe que diante de uma fera real, aquilo não seria nada. O fogo, por enquanto, é o único aliado. A noite avança lentamente, e o medo constante corrói mais do que a fome ou a sede. Cada minuto parece uma eternidade. Quando finalmente os primeiros raios de sol surgem, a sensação não é de descanso, mas de alívio por ter sobrevivido a mais uma prova. Mas o perigo da selva não desaparece com a luz. Ele apenas muda de forma. Enquanto caminha pelo terreno irregular, tentando encontrar mais alimento, você tropeça em uma pedra pontiaguda. Um corte pequeno se abre no pé. À primeira vista parece banal. Afinal, cortes acontecem o tempo todo. Mas na pré-história, esse pequeno detalhe pode ser uma sentença de morte. A dor arde, o sangue escorre e o medo da infecção começa a crescer. Sem antibióticos, sem curativos limpos, qualquer ferida pode se transformar em um inimigo invisível, lento, mas fatal. Você tenta lavar o corte no rio, mas a água turva pode estar contaminada. O dilema é cruel. Limpar o ferimento com risco de piorar ou deixá-lo sujo e esperar o corpo reagir sozinho. É nesses momentos que a vulnerabilidade se torna clara. No século XXI, seria apenas um incômodo resolvido em minutos. Aqui, pode ser o início de uma febre mortal. Além das feridas, há os insetos. Mosquitos atacam em nuvens, zumbindo ao redor da cabeça, cravando picadas que coçam e inflamam. No início são apenas irritantes, mas logo você se lembra de que doenças, como malária, febre amarela e outras infecções devastaram populações inteiras por séculos. Cada picada é uma roleta russa invisível. E você não tem repelente, não tem rede de proteção, não tem nada além das próprias mãos para espantar as ameaças aladas. O sol, que parecia uma bênção após a noite aterrorizante, se transforma em inimigo durante o meio-dia. O calor é sufocante, o suor escorre, a desidratação se intensifica. A água do rio já não basta. O corpo começa a dar sinais de exaustão, tontura, visão turva, músculos pesados. A natureza cobra um preço alto por cada passo dado. Ainda assim você segue, guiado pelo instinto de que precisa se manter em movimento. Parar significa fraqueza. Fraqueza significa morte. Mas em meio à caminhada, um som diferente ecoa. O estalo de galhos pesados, passos ritmados, algo grande se aproximando. Você se esconde atrás de uma árvore, tentando controlar a respiração. Aos poucos, entre as sombras, uma silhueta enorme surge, um animal que lembra um bisão, mas mais robusto, com chifres imensos. Seu coração dispara, dividido entre o fascínio e o terror. Esse animal poderia alimentar você por semanas, mas também poderia esmagá-lo em segundos. O bicho passa lentamente, farejando o ar, indiferente à sua presença. O instinto diz, para não se mover. A vida aqui depende tanto da coragem quanto da prudência. E naquele momento, a prudência vence. Você observa o animal se afastar, levando consigo a lembrança de que a pré-história não era apenas feita de predadores sangrentos, mas também de criaturas gigantescas que dominavam o território. Ao fim do dia, você retorna ao local do fogo, exausto, com fome e sede, mas ainda vivo. Os pensamentos giram em torno da fragilidade do corpo humano. Uma ferida simples, uma picada de mosquito, a aproximação de um predador. Tudo isso poderia ter sido o fim. Não existe margem para erros. A cada passo, a cada decisão, a cada instante, você caminha sobre o fio da navalha da sobrevivência e, ao observar o céu escurecer novamente, a mesma pergunta martela sua mente. Até quando será possível resistir? Porque no fundo você já sabe que a selva não precisa fazer esforço algum para vencê-lo. Basta esperar. A fome, a sede, as feras, as doenças, o frio, todos estão contra você. E a cada novo dia, sua chance de resistir diminui. O terceiro dia começa com uma sensação estranha. Você ainda está vivo. O corpo dói, a boca seca, o corte no pé lateja. Mas de alguma forma você resistiu até aqui. A cada manhã, o simples fato de abrir os olhos já parece uma vitória, contra um mundo que claramente deseja eliminá-lo. Mas ao mesmo tempo, a pergunta inevitável ressurge. Até quando? O fogo da noite anterior se apagou, restando apenas cinzas mornas. Você se vê obrigado a recomeçar o processo de gerar faíscas, uma tarefa que já conhece, mas que continua desgastante. O estômago vazio protesta, lembrando que o peixe minúsculo do dia anterior não foi suficiente, e como se não bastasse, o corte no pé apresenta sinais de inflamação. A pele avermelhada, um leve inchaço e uma dor crescente. Esse detalhe se transforma em um lembrete cruel de que o corpo humano, sem cuidados médicos, é tão vulnerável quanto uma folha ao vento.
Você se levanta com dificuldade e decide explorar mais longe. A floresta, até então apenas um inimigo, agora se revela também como uma professora severa. Você começa a identificar trilhas de animais, percebe sons que antes passavam despercebidos, reconhece plantas que não parecem letais. A adaptação, mesmo que lenta, começa a acontecer. É como se os instintos adormecidos dentro de você estivessem despertando pouco a pouco, forçados pelas circunstâncias. Mas essa adaptação tem um preço alto. Cada passo exige energia que você não tem. O corpo parece mais fraco, os pensamentos mais confusos. O tempo parece se arrastar, e você se pergunta se está realmente aprendendo a sobreviver ou apenas adiando o inevitável. Afinal, sobreviver não é apenas resistir à fome ou afastar predadores. É também encontrar um propósito para continuar. Lutando. No meio da caminhada, você encontra algo inesperado: vestígios de fogo, restos de ossos queimados, marcas no solo que não foram feitas por animais. O choque é imediato. Você não está sozinho. A ideia de que possa haver outros humanos, talvez um grupo, uma tribo primitiva, acende uma centelha de esperança, mas também um novo tipo de medo. Como eles reagiriam à sua presença? Te aceitariam como aliado ou te veriam como uma ameaça? A descoberta muda tudo. A floresta já não parece apenas uma prisão, mas também um território compartilhado. Cada som distante pode ser de predadores ou de pessoas. Você começa a imaginar como seria viver entre eles, aprender suas técnicas, compartilhar comida, talvez encontrar segurança. Mas também imagina o pior: ser caçado, capturado, eliminado como intruso. O dilema cresce em sua mente durante todo o dia. Aproximar-se significa arriscar tudo. Evitar significa talvez morrer sozinho. No entanto, a escolha parece inevitável. O corpo não aguenta mais dias de fome e sede. O corte infeccionado é uma ameaça real. E a solidão pesa mais do que qualquer ferida física. Quando a noite cai, você decide seguir os vestígios. A caminhada é lenta, o coração bate forte a cada passo. Até que à distância você avista algo. Luzes tênues, pequenas chamas, dançando no escuro. É uma fogueira. E ao redor dela, silhuetas humanas. São homens e mulheres de aparência rude, com roupas feitas de peles, gestos firmes, olhares atentos. Eles conversam em uma língua incompreensível, em tons graves e gestuais intensos. Você observa escondido, dividido entre avançar ou recuar. Ali está a resposta para a sua sobrevivência. Mas também pode estar a sentença final. Durante longos minutos você permanece imóvel, apenas assistindo. E nesse silêncio, uma reflexão profunda surge. Talvez o maior desafio não seja lutar contra a fome, a sede ou os predadores, mas sim reaprender a ser humano em um contexto onde a humanidade ainda estava nascendo. A decisão precisa ser tomada. Aproximar-se significa abraçar o risco, mas também significa abraçar a chance de continuar vivo. Permanecer afastado significa, no máximo, prolongar a agonia. O que você faria? O desfecho dessa história permanece em aberto, porque, no fundo, não é apenas sobre você. É sobre todos nós. Jogados em um mundo primitivo sem nossas tecnologias e confortos modernos, quanto tempo realmente resistiríamos? Horas? Dias? Talvez semanas, se tivéssemos sorte. Mas a verdade é dura. Sem a herança acumulada de milhares de gerações, sem o conhecimento transmitido, cada um de nós seria apenas mais uma vida frágil, perdida na vastidão do tempo. A floresta fecha mais uma noite ao seu redor. O fogo da tribo distante continua a brilhar, como um convite e uma ameaça. Você respira fundo e entende que, no fim das contas, sobreviver não é apenas lutar contra a morte. É também aprender a viver em comunidade, a se adaptar, a confiar. E talvez seja exatamente isso que garantiu a continuidade da espécie humana. Até hoje, a capacidade de se unir, de compartilhar, de ensinar e de aprender. Porque sozinho, no mundo de 10.000 anos atrás, nenhum de nós teria chance. No fim dessa jornada, fica claro que a verdadeira pergunta não é apenas quanto tempo você sobreviveria 10.000 anos atrás, mas sim o que nos torna humanos. Não é a força física, nem a velocidade, muito menos as garras ou presas. É a capacidade de aprender, de criar, de se adaptar e, acima de tudo, de caminhar juntos. Sozinhos estaríamos perdidos. Unidos, conquistamos o fogo, dominamos a natureza e construímos o mundo em que vivemos hoje. Essa história é um lembrete de que cada conforto moderno, cada tecnologia que temos hoje é resultado da luta de incontáveis gerações antes de nós.
Talvez, da próxima vez que você beber um copo de água limpa ou acender uma luz com um simples toque, se lembre de que isso já foi um milagre inalcançável para nossos ancestrais. E se essa reflexão fez você pensar, sentir e imaginar como seria estar lá, eu te convido a apoiar este trabalho. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que também adoraria essa jornada e, claro, se inscreva no canal para continuar explorando comigo as histórias mais fascinantes da humanidade. Por quê? No fim, sobreviver ao passado é apenas o começo. O verdadeiro desafio é aprender com ele para entender quem realmente somos.